no estúdio da Rádio São Miguel FM e hoje estamos recebendo um super convidado. É com muito carinho que hoje estamos recebendo aqui o Dr. Humberto. Seja muito bem-vindo à nossa programação, Dr. Humberto. Obrigado, bom dia a todos, bom dia a você, Cássia. É um prazer muito grande retornar aqui, principalmente no seu programa, que é a primeira vez, né? Pois Eu já é. vim muitas vezes aqui, mas com o Zequinha, outras vezes. É sempre bom estar aqui. Eu fiquei muito feliz quando o senhor topou vir. Foi uma coincidência que o senhor trabalha aos sábados, também vai para Goiânia, né? Então foi assim uma coincidência que deu super certo. Quando eu pensei assim, nossa, será que vai dar certo? E deu. Eu fiquei muito feliz, eu estou muito agradecida da sua presença aqui hoje. Pois é, Cássia, realmente coincidência. Normalmente eu vou para Goiânia, porque eu trabalho lá na sexta, às vezes no sábado, no Detran. E dessa vez eu resolvi ficar aqui, aí eu trouxe minha família vai passar esse final de semana aqui comigo, né? Aí fui lá ontem, trabalhei e voltei ainda. Estou aqui hoje com você. Pois é, muito bom, eu estou muito feliz. E olha só, hoje a gente vai ter um papo muito gostoso com o Dr. Humberto. A gente vai falar muito sobre saúde, sobre parto, sobre a história da família dele. A gente pode abordar também um pouquinho sobre política, que ele já foi prefeito. Ele que faz um trabalho ímpar aqui na cidade, muito educado, muito simpático, muito honesto, generoso. E ele que preza aí pelo trabalho preventivo frente ao curativo, né? O senhor sempre tenta trabalhar com essa ênfase na saúde aqui de São Miguel do Passa Quatro. Então, eu fico muito feliz de ter aqui hoje um médico que faz um trabalho tão humano, tão humanizado aqui no nosso município. Então, simbora começar a nossa prosa? Vamos. Muito bem, doutor Humberto, eu gostaria de começar conhecendo um pouquinho mais sobre a sua família. Eu sei que o estádio aqui de São Miguel do Passa Quatro, o estádio de futebol, leva o nome do seu pai, José Batista da Paixão, né? Exato. E eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre essa história dele, da sua mãe, do seu pai. Então vamos começar na história dos meus pais. O pai da minha mãe morou lá em Cristianópolis, no município de Cristianópolis, construiu uma casa lá. Uhum. E casou, criou os filhos tudo lá. Uhum. Nasceram, inclusive, o tio Domingo, que é o mais novo, quando ele nasceu, a minha avó, minha mãe, teve um problema de parto, faleceu. Aí meu avô ficou lá um tempo e depois ele mudou para cá, para a fazenda ali onde é do Marcelo hoje. Construiu aquela fazenda lá também, aquela casa. Uhum. Minha mãe conta que é para ficar mais perto de Silvânia, para eles estudarem em Silvânia, que na época estudava tudo em Silvânia, né? Uhum. Há muitos anos isso tudo. A coincidência é que depois o pai do meu pai comprou essa fazenda que era do pai da minha mãe, lá em Cristianópolis. Meu Deus. Olha como é que são as coincidências. Meu né? Deus do céu. Mas já não comprou direto do pai do minha mãe, não. Comprou de outros, de terceiros. Uhum. E foi lá. E já eram conhecidos, fizeram amizade. Uhum. Então, os filhos, tem vários filhos do irmão do meu pai, que nasceram lá no mesmo quarto onde minha mãe nasceu. Nossa. Minha mãe vai lá e lembra, fala, aqui, eu nasci aqui e os tios meus lá também nasceram lá. Meu pai nasceu em outra cidade, mas os outros irmãos nasceram lá na mesma cidade, no mesma fazenda, no mesmo quarto, ela conta. Oh, meu Deus, que coincidência. Até 15 dias nós fomos lá, almoçar lá nesse lugar, que é do meu tio hoje. Ela lembrou, falou, deixa eu ir no quarto onde eu nasci aqui. Foi lá. Minha mãe hoje está com 90 anos, ela está com Alzheimer, mas assim, algumas coisinhas ela lembra. Tá, vamos caminhando, normal, tudo tranquilo. Então veio, aí minha mãe conheceu meu pai, minha mãe casou com 18 anos, morava aqui no Passa Quatro, ali na fazenda, onde é do Marcelo. Casaram e vieram morar aqui no Passa Quatro. Aí moramos aqui muito tempo, nasci ali na praça. Foi criado aqui também? Criado, eu nasci, meu pai me faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Meu pai faleceu com 35 anos. Nossa, e o senhor tem lembranças dele? Tenho, eu era muito apegado a ele, eu lembro. Era bem novinho, né? Eu tinha 7 anos. Minha mãe ficou viúva com 4 filhos, o mais velho tinha 9 anos e o mais novo, que era a Terezinha, tinha 4 anos. Nós somos 4 irmãos. Aí minha mãe morou aqui na cidade, morou ali na praça, na casa ali onde hoje é a farmácia do Tchonzinho. Ali. Minha mãe morou lá. Aí nós moramos lá por uns 2 ou 3 anos, aí fomos para Cristianópolis, moramos 1 ano ou 2 lá, enquanto ele construiu a casa ali na fazenda. Aí depois nós mudamos para a fazenda. Aí moramos 2 anos ali na fazenda, foi quando ele adoeceu, foi para Goiânia, ele morreu de câncer no estômago. Aí ele operou e depois
de 2 meses faleceu. Uhum. Minha mãe nem voltou aqui na cidade, nas fazendas, para pegar a mudança. Aí já mudou para Goiânia. Tinha 7 anos, mudou para Goiânia. Nossa, eu imagino que essa época foi um baque muito forte, né, doutor Nossa Humberto? Senhora, foi difícil demais. Para minha mãe, para nós foi difícil, porque eu senti muito, porque eu era muito apegado com meu pai. Uhum. Quando meu pai estava construindo a casa ali, nós morávamos em Cristianópolis. Eu vinha para cá, devia ter 5 anos. Uhum. Eu vinha com ele, ficava semana ali na fazenda. Dormia no paiol, em cima de colchão, De palha? enxergão. Não, não tinha Ai, colchão não, era enxergão. Oh, meu Aquele Deus. enxergão na rede. Eu punha lá, cobria com capa de chuva. Uhum. E ficava feliz, satisfeito. E Uhum. meu pai acompanhando a construção. Foram as 2 vezes que eu vim assim. O senhor é um dos filhos mais velhos? Sou o segundo, Zé Roberto, que é conhecido aqui, o pessoal conhece também, é o mais velho. Depois sou eu, depois tem a Maria Lúcia e tem a Maria Terezinha. Uhum. Nós somos 4. Então, após a morte do seu pai, vocês foram morar em Goiânia. Fomos morar em E Goiânia. aí desvinculou um pouco aqui de São Miguel do Passa Quatro, ou não? Vocês Não, vinham muito? vinham nas férias. Aí o tio Baldo, que é o irmão da minha mãe, foi tomar conta da fazenda para nós. Até o Zé Roberto inteirar 18 anos. Quando inteirou 18 anos, começou a tomar conta da fazenda. Uhum. O tio Baldo cuidou para nós direitinho. A minha mãe não sabia nem costurar nessa época, foi aprender a costurar, Oh, meu para Deus. cuidar de nós. Foram tempos difíceis, né, doutor Nossa, foi Humberto? difícil. Minha mãe é uma guerreira. Uhum. Foi para Goiânia, lutou, conseguiu formar 2. Eu formei em medicina e Maria Lúcia formou em assistência social. Ai, eu Que quero trabalha saber um com- pouquinho dessa história, mas antes você só me conta como que era a história do seu pai com o futebol? Meu pai gostava mais de futebol. Gostava de futebol, de cerveja, de violão, de pandeiro, Ele de era dançar. bem farrista, então. Naquela época, assim, ele era muito comunicativo. A gente naquela época nem falava que era farrista, ele gostava demais. Ah, Meu pai era muito bem, assim, relacionado. Era alegre. Meu pai era se alegre. dava bem com todo Com mundo. todo mundo. Se ele fosse na sua casa um dia, na outra já entrava pela cozinha, com o maior respeito. Aham. Respeitava todo mundo. A maioria do pessoal aqui gostava dele. Então ele era um líder aqui no futebol. Naquela época ele saía de caminhão, na carroceria de caminhão, ia jogar em Silvânia, Piracanjuba, Cristianópolis, Orizona, Vianópolis. Então ele estava sempre junto, porque ele gostava demais de futebol. Uhum. E aí, quando ele morreu, então homenageou, colocou o nome dele no estádio de futebol aqui da cidade. Não, foi bem depois, foi na época do Márcio, já, o Márcio então foi um prefeito. tempo depois. Quando o Márcio deu uma reformada ali no estádio, a gente colocou, ele sabia da história, do meu pai, tudo gostava mais de futebol, né? Uhum. E tinha muitos companheiros aqui, aí colocou o nome dele, Zé Uma Batista da linda Paixão. homenagem, muito, Foi, realmente, muito bonito. merecido, porque meu pai gostava e ele era muito querido pelo pessoal aqui. Uhum. Ai, eu Meu pai era imagino. assim, meu pai não era de briga, meu pai era de boa de tudo, só que ele brigava para defender os companheiros. Com Era um ele, amigo ali fiel, companheiro fiel. Você podia xingá-lo, brigar com ele, empurrar, ele não reagia. Mas se mexesse com um companheiro, principalmente se fosse mais assim, fraco um pouquinho, porque meu pai era meio forte. Assim. Uhum. Aí minha mãe disse que ele partia pra briga mesmo. Foi uma pessoa que fez história e É. deixou história, né, doutor É. Humberto? Você deve ter grandes lembranças Grande dele. lembrança. Fala partir pra briga assim, mas não brigar muito, mas ele partia pra defender. Uhum. Só que primeiro ele tentava resolver na conversa, tudo, que ele era muito comunicativo, conversava muito alegre, né? Uhum. Então resolvia. Eu tive, assim, a oportunidade até de ver ele jogar bola. Ai, E que jogar legal. bola aqui. Tinha uns companheiros dele, na época o Zé Tobias, o Carrinho, tinha o Mané Tobias, Uhum. o Elise Tobias, era dessa época, eles jogavam ali também. O Tio Domingo jogava, mas o irmão da minha mãe jogava, chegou a jogar com Muito ele bom. também. E ele influenciou na sua escolha de decidir fazer medicina? Não, mas indiretamente acaba... O fato da doença acabou mexendo um pouquinho. Exatamente. Desde novo eu tive essa tendência. Então eu pensava nisso, né? Uhum. Meu pai falava em formar os filhos. Uhum. Ele sempre falou, não, quero dar uma coisa boa para meus filhos, quero que eles estudem, formar. Eu lembro dele falar isso. Né? Uhum. E aí, com a da doença também, eu acho que isso influenciou um pouco, né? Uhum. Assim, pensando. E hoje em dia, doutor Humberto, já é muito difícil formar em medicina aqui. Muito difícil. Eu imagino que naquela época era ainda mais. Como que foi esse processo da faculdade? Como que foi esse entrar na faculdade? Que o senhor formou pela Universidade Federal de Goiás, não foi? Não foi fácil, não. Primeiro até estudar, que eu estudei sempre no colégio público. Estudei. Quando meu pai morreu, eu estava morando em Cristianópolis, na casa de uma tia. Estudando lá, para estudar.
foi um ano, ele pagou professor para nós aqui na roça, lá na fazenda. Vinha professor de Silvânia dar aula. Foi um ano dando aula para nós lá. E o senhor levava aquilo a sério, Não, estudava de verdade? Estudava. Nossa. Tinha que estudar naquela época. Lá, professor, lá ficava 24 horas lá em casa, né? Aqui na roça. Depois nós fomos estudar em Cristianópolis. Quando ele faleceu, eu estava em Cristianópolis. Aí concluí o curso, aí fomos para Cristianópolis. De lá fui para Goiânia, quando nós concluímos o último ano que eu estava lá. O primeiro ano, pré-primeiro. Aí estudamos lá no Grupo Modelo, no Liceu. Eu estudei no Liceu também. Eu estudei no Liceu de Campinas e no Liceu de Goiânia. Eu estudei ali no centro. De Goiânia, é o Liceu de Goiânia. Tinha o Liceu Pedro Gomes, que era lá em Campinas. Eu Ia de bicicleta, bicicleta emprestada, era do João Besteira. Tinha uma bicicleta, eu ficava com ela, ia de cedinho no frio, ia todo dia cedo. Não, estava cedo de bicicleta. Mas é interessante, a gente ia achava que natural, né? Sair do centro de Goiânia, ia lá em Campinas estudar. Foi uma época de muito esforço, muita dedicação, né? Nossa! Se não tivesse feito isso, o senhor não estaria hoje. Interessante, mas a gente valeu muito a pena. Valeu a pena, mas nós tínhamos uma educação também, tanto da minha mãe como dos meus avós. Eu vivi muito junto com meus avós, pai do meu pai. Porque todas as férias, antigamente, tinha 3 meses de férias no final do ano e julho ainda, eram 4 meses de férias. Entrava de férias de manhã, de tarde, meu avô já estava lá buscando nós para ir para fazenda. E para trabalhar. Era firme no serviço. Não, voltava lá às 5 horas da manhã, todo dia, de domingo a domingo. Então, desde cedo já estava ali trabalhando firme. Que eu falo, a educação daquela época era boa demais. Meu avô, a gente não tinha medo do meu avô, tinha respeito. Interessante, eu não tinha medo dos mais velhos. Era respeito. Ele brincava, ele brincalhão, ele era crítico. Então, ele só orientava as coisas boas. As coisas ruins que a gente aprendeu sozinho. As coisas boas nós aprendemos com minha mãe. Teve uma educação muito boa. Minha mãe estudou lá em Silvânia, no Colégio de Freira. O pai dela também deu uma educação muito boa para ela. Então, essas coisas boas nós aprendemos com os pais mesmo, com meus avós, né? Só coisa boa que eles nos ensinaram, né? E realmente aí, então a gente aceitava aquilo naturalmente, era normal, falava, tinha que ir, ia tranquilo. Não tinha dinheiro para nada, tinha nem para ônibus. Nós conseguimos uma vaga lá nessa época, que tinha que prestar seleção. Prestei seleção para entrada, sair do primário para ir pro ginásio, era seleção. Prestei uma seleção, não sei porquê, fui prestar. Não, é porque tinha uma prima que era diretora lá do Pedro Gomes. Aí fui prestar seleção lá. E aí passou? Aí passei e fomos para lá. Estudei 2 anos lá. Depois prestei seleção de novo para voltar para o centro de Goiânia. Aí foi. E era tranquilo naquela época, interessante. A gente ia, voltava, tranquilo, estudava com dificuldade. Aí depois... Aí surgiu a ideia, vou fazer medicina. Desde de ginásio lá eu já gostava de ciência, de biologia. Então já era uma área que já estava na sua mente, não tinha outras escolhas, era só aquela. E eu era bom em matemática, mas não pensava em matemática. Fui professor de matemática particular. Oh, meu Deus! Mas não gostava, não faz matemática, engenharia, essas coisas de jeito nenhum. Era a área de biológica. Biológica. Pensava, era medicina, veterinária, ou bioquímica. Odontologia nunca fui também, não. Gostei não. Mas mais focado em medicina mesmo. Sei. E aí, no 3º ano, eu estava estudando lá no liceu, em 3º ano inventou uns colegas, tudo, ir para o Carlos Chagas, particular. Aí, que dificuldade. Aí eu fui trabalhar à tarde. Arrumei uma caixinha de para conseguir pagar esse colégio particular. Não, minha mãe ajudava, eu ajudava. Arrumei uma caixinha de engraxar sapato. Aí a gente ia engraxar os sapatos para ajudar. Olha, eu nunca imaginava uma história dessa, doutor Humberto. Pois é. E aí teve lá, no 1º semestre, teve um tal de simuladão, que eles faziam um simuladão para vestibular. Aí eu tirei 2º lugar. Aí ganhei 2 meses de gratuidade lá do colégio. No 2º semestre teve, aí eu já tirei de novo. Ganhei mais 2 meses. Quer dizer, nós pagamos lá naquela época só 8 meses, eu ganhei 4 meses de colégio lá no Carlos Chagas. Isso é resultado de muito esforço, muita dedicação, estudo, né? Estudo e Deus também. Deus sempre esteve junto comigo na minha vida inteira, eu falo. Sou grato demais a Deus, aos meus pais, meus avós e a Deus, sempre estiver junto comigo. Porque tudo que eu tentei fazer deu certo, até hoje. É interessante, eu falo assim,
crer é importante. Nós estamos falando. Deus falou, né? Faça a sua parte que eu farei a minha. Eu fiz a minha parte e ele fez a dele também. A vida inteira, né? Muito legal, muito bacana. E aí, quando o senhor entrou na faculdade, o senhor passou na Universidade Federal e aí ingressou. Ingressei. E aí, quando o senhor terminou a faculdade, o senhor pensou em continuar em Goiânia ou já tinha na sua mente voltar para São Miguel do Passa Quatro? Não. E quando eu entrei na faculdade, o Dr. João Paixão, que é irmão do meu pai, já trabalhava em Bela Vista. Desde o primeiro ano eu ia para lá nas férias. Não sabia fazer nada, mas ficava lá olhando ele fazer cirurgia, ajudando a fazer curativo. Os olhinhos já brilhavam. A gente falava assim, rato de hospital. Era os pica-fumo, nós falávamos. Pica-fumo de hospital, rato de hospital. Então eu sempre tive assim, essa curiosidade por interior. E gostava, né? Que é um trabalho interior, é muito bom trabalhar no interior. Naquela época era muito difícil. Trabalhar era mais difícil que... Hoje em dia já não tem muito recurso. Naquela época, então, nem se fala, Não, naquela né, época não tinha recurso, muito pouquíssimo. A gente fazia coisa lá que interessante. Hoje não podia fazer, mas tinha que fazer. E não tinha asfalto para Bela Vista. Então era difícil. O senhor formou em que ano mesmo? 1979. E aí, depois de formado, o senhor já foi para Bela Vista? Aí eu fiz um ano de anestesia. Ah, o senhor especializou em anestesia. Aí eu comprei 20% lá do hospital. Lá tinham 4 sócios. O João era o diretor, mas tinha 4 sócios. Cada um me vendeu 5% do hospital. Comprei para pagar com serviço. Só que naquela época eu paguei um juro caro, eu também pagava juro. Você descontava no salário, assim, 50% do salário, não era salário, do que eu recebia, eu deixava no hospital e o outro 50% era para me gastar. Aí foi quando eu consegui comprar um carrinho novo. Aí o senhor começou a equilibrar a vida, né? Com um ano e meio eu paguei o hospital. Era só estudo, não recebia nada, não entrava nada. Aí entrou no mercado de trabalho, fez ali os investimentos iniciais e começou a render um dinheirinho no início. Foi. Não, mas desde quando, deixa eu contar uma história aqui também, desde quando, lá naquela época, a gente podia trabalhar nas maternidades com supervisão, nós ganhávamos. Era um estágio remunerado. Era um estágio remunerado. Eu, desde o 5º ano, eu trabalhava nas maternidades. Que legal. E dava uma experiência boa já, hein? Trabalhei na maternidade da Dona Iris, na Saúde de Lourdes. Aí você trabalhava junto com o chefe. E era concurso também para entrar. Nossa! Tinha o R1 e o R2. Você estava lá e depois, para ficar no 2º ano, você tinha que prestar outro concurso. Todo concurso você recebia, ajudinha. Aí tinha, naquela época, tinha hoje o Refis. Não, Refis não, é um financiamento. E eu consegui também. Então, além desses dinheirinhos que eu ganhava, eu consegui uma ajuda do governo federal, que dava uma renda para mim, manutenção. Depois de 2 anos de formado, começou a pagar. Tanto é que uma vez cheguei lá, não sabia, já tinha os boletos, já tinha vencido 2 ou 3 meses. O banco me cobrou lá para me pagar. Aí o senhor teve que pagar. Mas pagando, mas compensou. Porque naquela época não tinha juros, né? Não tinha nada, né? E aí, pelo fato do senhor ter escolhido trabalhar no interior, apesar de ter escolhido a especialidade de anestesista, o senhor também passa por todas as áreas. Acaba sendo um clínico geral, atende um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E em Bela Vista, o senhor atua em Bela Vista e aqui também, sempre. Faz muito parto, né, doutor Humberto? Pois é, e eu trabalhei 2 anos na maternidade, fiz parte demais lá na maternidade Dona Iris. E lá na Saúde de Lourdes, trabalhando na pediatria também. Então eu já estava... A anestesia foi mais por interesse. Assim, era uma área que o senhor gostava? Não gostava muito, não. Mas, assim, interesse particular e do hospital. Porque lá tinha um cirurgião. Precisava de um anestesista. Aí o João perguntou, você não topa fazer anestesia para vir para cá? Falei, não era nunca... Sempre gostei de obstetrícia, fazer parte, de cirurgia. Olha, mas naquela época, quando eu estudante, era interessante. A gente trabalhava tanto, tinha mês que eu dei 25 plantões num mês. Em casa só para plantões noturnos, 24 horas. Eu estudava durante o dia e à noite ia dar os plantões. Nossa, era um trabalho árduo, hein? Árduo, mas interessante. Você tinha energia, você estava naquele ritmo, não sentia. Ainda sobrava um tempinho de tomar uma cerveja. Eu queria tomar uma cervejinha. Você saía da escola às 5 horas, tinha um lugar os colegas iam tomar cervejinha, lá tomava um copo, 2, ia embora, tomava banho e voltava para dar o plantão. Era uma vidinha assim, corrida, difícil, mas a gente
estava acostumado, né? Naquele ritmo você fazia tranquilo, né? E os amigos dessa época, os amigos da faculdade, continuam o contato até hoje, doutor Continua, nós temos um grupo, né? Já faleceram 12 colegas meus. Nós temos, agora o último morreu de Covid, o ano passado. É duro. E um colega tratando dele, falou, já tratei de muitos pacientes, já, é que ele trabalha na UTI. Tratei de muitos pacientes, mas o pior foi isso, perdi um colega aqui, que ficou lá uns 20 dias, ele cuidando e não conseguiu. Nossa, eu imagino que deve ser difícil demais. Pra ele falou, foi difícil, ele disse que a pessoa até desistiu da medicina, porque tanto que ele ficou chocado com isso, cuidar de um colega. A profissão tem muito assim, é muito pesado psicologicamente, né, Exatamente. doutor Humberto? Hoje está mais difícil para exercer medicina. Sim, mais fácil em termos de diagnóstico. Mas a pressão em cima do médico hoje é muito maior. A burocracia também é muito grande. Naquela época o médico era mais respeitado. No interior, você lembra, era um médico, padre, delegado, juiz, era respeitado. Hoje ninguém respeita ninguém mais. Hoje em dia tem o Dr. Google. Exato. Eu sou um felizardo na vida. Eu falo, Deus sempre me acompanhou, Sempre fui respeitado pelos pacientes, nunca tive um probleminha com paciente, com colega de trabalho. Mas isso também é reflexo da sua postura. O senhor sempre é muito educado, muito generoso, muito carismático. Então, o senhor sempre atende as pessoas com muito carinho. Então, isso volta para o senhor, né? Isso é importante. Você falou uma coisa certa. Medicina, mesmo hoje, que é mais difícil, você tem que gostar. Você não pode pensar no dinheiro. Se você pensar no dinheiro, você vai ser um péssimo médico. Porque aquilo ali você tem que dedicar. Apesar que nesse pronto-socorro, eu nunca gostei de trabalhar no pronto-socorro assim, não. Uma vez eu fui trabalhar num pronto-socorro lá em Goiânia, porque vários colegas foram lá trabalhar, então eu fui no CAIS. Cheguei lá, tinha que atender 60, 70 pessoas por mês. Num mês eu pedi demissão. Muita pressão, né? Não dou conta disso, não. Nossa. Aí, porque em Bela Vista, assim, ali era particular. Tinha os convênios, mas em particular, trabalhava assim com calma, você determinava os horários para atender, atendia emergência. Você dava tempo de ouvir o paciente e conversar com ele. Agora lá não dava tempo, é igual hoje, às vezes, medicina hoje, o médico corre muito risco em Goiânia por causa disso. Você vai num protocolo, você tem que atender 70, 80 pessoas lá, em 12 horas ou 24 horas. Então, isso é desumano. Você não dá conta, passa desapercebido, às vezes você erra, porque nós todos somos passíveis de errar. Só que quando você erra, às vezes você erra com o ser humano. Né? Então, eu só fui um mês lá, mas aí eu ainda tive que ficar mais um mês, que o diretor pediu para eu ficar, para ele até arrumar outro. Nossa, mas esse último mês foi sofrido demais. Eu imagino. Ficar num lugar desse lá que você não estava satisfeito. E aí, depois disso, o senhor voltou para Bela Vista e começou eu estava em Bela Vista. Aí nesse momento já era em Bela Vista. Eu fui lá só porque Maria vai com as outras, né? Todo mundo estava indo para lá. Doutor Humberto. Fui lá experimentar, era um final de semana. Estava livre lá em Bela Vista, fui lá num sábado dar um plantão lá. Não era nem questão financeira, não sei nem porquê. É porque os colegas foram e os outros amigos foram. Nós ficamos lá. Mas o senhor também quis aproveitar a experiência. O senhor parece que é muito assim, tem isso para fazer, vamos fazer, eu quero conhecer. O senhor me parece ser muito assim, muito disposto a trabalhar e conhecer coisas novas. Exato. E outra coisa, eu prefiro falar assim, depois de achar ruim que tentou e não deu certo, do que depois pensar assim, não, devia ter tentado. É preferível você tentar alguma coisa, se não der certo, bem. Você tem que saber recuar, você tem que saber... Agora, voltando no atendimento, é importante demais. Eu gosto demais de atendimento, do jeito que você falou mesmo. É atender com calma. Aqui, eu falo que sou abençoado. Lá em Bela Vista era desse jeito. Aqui, sempre foi assim, nós tivemos muita liberdade aqui. Tem muitos anos que eu trabalho aqui. Você atender o paciente do jeito que você gosta, devagar, conversa. Ainda mais aqui, o melhor lugar que já deu de trabalhar é aqui no Passa Quatro. Você conhece? Todo 90%, né? É bom, né? Você examina ali uns 5, 10 minutos, mais 5 minutos para conversar, falar da família. Só falta o café, né? Só falta o cafezinho e o pão de queijo, né? Tá bom demais. Isso é gratificante. Pra gente, é muito gratificante. Ser bem acolhido na cidade. Né? E, doutor Humberto, falando mais um pouquinho sobre os partos, é um momento muito bonito na família. E eu imagino que para o médico também é. O senhor poderia descrever como que é esse momento atuando como médico, trazendo o bebezinho ao mundo? Como que é esse momento para o profissional? É gratificante. Tem muita gente que pensa que o médico é insensível. É porque a gente ali, às vezes, está traumatizado, braço quebrado, cabeça para levar. A gente sente tudo isso. O médico é sensível, é ser humano, mesma coisinha. Só que ele tem que controlar.
ele tem que controlar. Agora, ver uma criança nascer é bom demais, é gratificante. Ai, realmente, imagino. né? Trazer um serzinho daquele chorando, você vê o primeiro chorinho dele. Eles falam dar uma palmadinha, só que às Oh, vezes ele meu não dá Deus. palmadinha, na hora discretamente, fala Aham. bate não, que hoje não existe esse negócio de bater. Antigamente tinha, dar uma Uhum. palmadinha no bumbum dele para ele chorar, né? Porque Uhum. o choro é importante. Então é muito gratificante. Ai, eu Tanto o imagino, parto normal nossa. quanto cesariana. Eu sempre gostei muito de cesariana. Eu gostava de operar, Uhum. E era anestesista. anestesista, só que você vê, a gente fazia cada coisa que tinha que fazer. Uhum. Operar, fazia anestesia e operava, mas um outro Uhum. médico. Sempre operei com outro médico. Nas emergências, Bela Vista, eu operei sozinho. Inclusive, o senhor que fez o parto quando eu nasci. Pois é, ó. São tantos partos, o senhor consegue lembrar? Alguns, Nem todos nem lembram. todos. Por exemplo, o meu, o senhor não Lembro porque era uma pessoa conhecida daqui, né? Ah, De vocês, eu lembro, assim. Uhum. Não lembro dos detalhes, mas lembro de sua mãe lá, Aham. aí, seu pai lá, eu lembro, assim. Você sabe que eu fui testemunho de casamento do seu pai? Não Fui, sabia ué. não. Olha! É, de vocês, eu fui testemunho de casamento deles. Que legal. Então tem uma história muito grande mesmo com Tem vocês. muita história, por isso que eu queria muito que o senhor viesse aqui. Quando deu certo, eu falei, opa, que coisa boa. E eu acho bom lembrar das histórias antigas, né? Pois é, e hoje eu até quero aproveitar e falar que nós estamos filmando, em breve nós colocaremos no YouTube. Inclusive eu quero fazer um apelo aqui aos ouvintes, se possível, e se inscreva no canal, que o intuito do canal é compartilhar a história das pessoas, deixar registrado lá. Já pensou daqui 10 anos o senhor revendo esse vídeo, falando, nossa, que coisa boa essa história, eu não lembrava, que bom rever. Então eu acho que é muito legal a gente registrar essas histórias, deixar lá guardadinho pra gente, sempre que quiser rever, a gente volta lá e relembra essas histórias. Só que eu quero ver não só 10 não, quero que é 20, até mais de 20 anos. Sim, eu quero daqui muito. 10, daqui 20, Tô daqui com 30. 67 lá, e 20, Sim. 87 pra lá. Sim, daqui muitos e muitos anos. Porque Só tem gente que fala assim, exemplo. não, a vida de velho é difícil. Não, eu prefiro ficar velho do que morrer novo, né? Não, o senhor tá muito jovem, tem muito Graças que a Deus. já trabalhou muito, tem muito que Quero trabalhar ainda. muito ainda. Vai diminuindo, já vai diminuindo o ritmo. Eu falei que Uhum. já cheguei a dar 25 plantões no mês. Uhum. Foi diminuindo depois, teve uma época que eu trabalhava em Bela Vista até meio-dia e vinha trabalhar aqui à tarde. Uhum. E morava em Goiânia. Uhum. Olha que coisa. Nossa Trabalhava aqui Senhora. até 7, 8 horas da noite, ia embora para Goiânia, depois levantava lá 5 horas, 6 horas da manhã, ia trabalhar em Bela Vista. Foi uma semana inteira, um ano assim fazendo isso. Uhum. Era disposição demais naquela época, Muita né? disposição. E, Mas hoje e era ainda- feliz também. Hoje eu sou feliz, graças a Deus. Mas naquela a gente era feliz com isso. Correria danada, mas era feliz, velho. Tá no ritmo, você dá no ritmo, você faz tudo assim. E faz com gratificação, achando satisfeito, né? Achando bom. mas é bom Você é demais. acolhido. Esse programa que nós estávamos falando sobre o Hum. atendimento, quando você tem a reciprocidade, você faz achando bom demais, não cansa. Uhum. Você faz aquele serviço ali, você atende, o paciente te trata bem, você trata bem, você conversa. Aquilo te estimula a trabalhar mais. Uhum. Até hoje mesmo. Hoje já diminuí. Eu falo que eu prefiro não dar plantão mais, que o plantão, eu acho duro da medicina, é o tal do plantão. Uhum. Se você ficar 12 horas, 24 horas no plantão à noite, você está ali, às vezes você deita um pouquinho para descansar logo, você levantar, que levanta, dorme, É dormir muito 24 horas. cansativo, né? É cansativo. Mas não falo que não faça isso mais não, porque eu nunca falo que dessa água não bebo. Uhum. Né? Então, poxa, de vez em quando, às vezes os colegas pedem aí, eu dou um plantão para eles, aí, às vezes tem uma emergência, tanto fica. Mas o bom mesmo é ali, o PSF. Eu gosto mesmo daquele ali. E minha menina está fazendo medicina, ela já veio umas 2 vezes e ficou no consultório comigo. E ela gostou gosta muito tanto, como o senhor. do meu jeitinho. Ela vai ser talvez melhor do que eu, um profissional. Oh, meu Deus, que coisa boa, né? Carinhosa, amiga, você precisa de ver. Vai fazer, ela termina, daqui a um ano certinho, ela termina a medicina e vai fazer medicina da família. Ah, que legal. O senhor também especializou nessa área, né, doutor Humberto? Especializei, eu fiz uma especialização. Uhum. Além da anestesia, eu fiz medicina da família, tenho especialização em medicina da família. Uhum. Depois eu fiz especialização em medicina do tráfico, que para Uhum. trabalhar no Detran. Uhum. Você tem, lá no Detran não sou concursado, nada, não é um contrato. Nós Uhum. somos prestadores de serviço. Aí tem que fazer, tem título, eu tenho título Uhum. de médico do tráfico, especialista em medicina do tráfico.